Pessoal, hoje nós vamos começar falando aqui dos espelhos esféricos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos aí para vocês da utilização desses espelhos, certo? Então vamos começar identificando primeiro que espelho é esse, né? Para depois a gente ver as suas utilizações, que a gente vai falar sobre tudo isso que está aparecendo aí. De cara, gente, espelho esférico, o nome já fala pra gente, né? Ele é formado de uma esfera, tá? Então, faça um corte aí nessa esfera, de modo que a gente tenha a calota de uma esfera, tá? Quando você faz um corte, você tem uma calota, e essa calota vai ter uma parte interna, concordam? Como ela vai ter também uma parte externa, tá? Gente, se eu tiver de frente aqui, me olhando na parte interna da calota, esse espelho vai ser chamado de côncavo. Então, o raio de luz chegando na parte de dentro, ele é côncavo. Se você estiver se olhando na parte de fora do espelho, na parte fora da calota, ele vai ser chamado de convexo. Então, o raio de luz chegou na parte de fora, ele é convexo, tá? Raio de luz chegou na parte de dentro, ele é côncavo. Beleza? Então, só para a gente conseguir identificar. Tem uma calota, tem a parte interna côncava, tem a parte externa, que é a convexa, tá? Aqui mostrando para vocês, olha, quando aparece, gente, esses risquinhos aqui, indica que essa é a parte que você não está utilizando, é a parte opaca. Então, eu estou utilizando a parte de dentro, é um espelho côncavo. Agora, eu estou utilizando a parte de fora, é um espelho convexo, tá? Se for côncavo, olha aqui na simulação o que está acontecendo com os raios de luz. Eles batem no espelho e voltam todos concentrando aqui em um ponto, certo? Isso a gente chama de convergência de raios. Então, o côncavo, ele converge os raios, ou seja, ele aproxima, ele junta os raios de luz. O convexo, ele espalha. Então, olha a diferença, os raios chegam e voltam todos espalhados, afastados. Então, o convexo vai divergir, espalhar, afastar os raios de luz, tá? O côncavo vai convergir, aproximar, juntar os raios de luz. Então, fisicamente falando, isso que acontece com os raios em cada um dos espelhos, joia? Agora, gente, vamos identificar os elementos do espelho. É fundamental que a gente saiba, porque os exercícios vão falar para você sobre esses elementos, né? E a gente precisa saber o que significa cada um. Primeiro, quando eu chamo de esse ponto que é o V, que eu chamo de vértice do espelho, tá? O que é o vértice do espelho, gente? O vértice, na verdade, é o meio do meu espelho. Então, o meu espelho seria a representação dessa parte cinza aqui. Então, quando eu pegar o meiozinho do espelho, aquele ponto é chamado de vértice. Então, o centro do espelho mesmo, tá? O ponto C, ele é chamado, esse daqui, ó. Ele é chamado de centro de curvatura. Gente, ele representa, na verdade, o raio do espelho. Quando eu pegar do centro até o espelho, eu tenho exatamente o raio do espelho. Então, o centro de curvatura representa o centro da esfera, ou seja, o centro daquele espelho, tá? E o foco, fiquem atentos que esse foco aqui aparece muito, tá? O F, ele é chamado de foco, tá? O foco é a metade do raio. Então, se o raio for 20 centímetros, a distância do foco ao espelho é 10. Então, essas duas distâncias aqui, ó, sempre iguais, certo? Do centro ao foco e do foco ao vértice, eu tenho distâncias iguais. Então, o foco, metade do raio. O centro, a distância do raio. E o vértice, o ponto no espelho, no meio do espelho, tá? Então, só questão de conceitos para vocês saberem mais à frente o que significa cada um, tá? Outra coisa importante que a gente precisa analisar de cara, gente, é o que a gente chama de raios notáveis. Para a gente conseguir identificar a formação da imagem no espelho, eu vou precisar analisar os raios notáveis, certo? Os raios notáveis, gente, na verdade, são os raios que
a gente vai utilizar, só voltando aqui, a gente vai utilizar para identificar onde está sendo refletido. Então, como é um espelho côncavo ou um espelho convexo, para a gente trabalhar com os ângulos, a gente tem uma dificuldade maior. Então, a gente adota 3 raios notáveis que a gente vai conseguir achar exatamente onde a imagem se forma, ou pelo menos entender, tá? Então, a gente trabalha com 3 raios. Um para o foco, um para o centro e um para o vértice. Como são 3 elementos, 3 raios notáveis, tá? O primeiro, gente, e um raio notável bem importante, é o que analisa o foco. Toda vez que você tiver um raio de luz, ó, o vermelhinho é incidente e o azul é o refletido, tá? Chegou um raio de luz, incidiu no espelho e refletiu no foco, é porque ele chegou paralelo ao eixo. Renata, o que é eixo? Essa linha branca aqui, ó, que passa pelo centro, pelo foco e pelo vértice que tá aqui do espelho, tá? Então, sempre que chegar um raio paralelo, ele vai refletir exatamente no foco do espelho. Sempre. Ah, Renata, e se ele passar pelo foco? Ele vai refletir paralelo, o inverso também bate. Então, sempre paralelo, vai no foco. Se for no foco, volta paralelo. Isso para um espelho côncavo, que é esse daqui. Se for convexo, mesma análise, parecido. Incidiu, a diferença é que o côncavo converge o raio, joga ele para baixo, e o convexo diverge, joga ele para cima. Então, tá vendo que refletiu aqui para cima, tá? Gente, o foco tá dentro da calota. Então, você concorda comigo que não dá para esse raio chegar lá dentro da calota. Aqui tudo bem, você tá olhando lá de dentro, mas aqui você tá olhando lá de fora. Então, eu preciso prolongar. Esse raio que foi refletido, o prolongamento dele tem que estar passando exatamente por quem? Pelo foco. Por quê, Renata? Porque chegou paralelo. Chega paralelo, prolongamento vai no foco. Chega paralelo, reflete no foco, tá? Só no convexo que tem que prolongar, porque vai estar lá atrás do espelho. Joia? Segundo raio notável, gente. Quando nós estivermos analisando aí a questão do centro de curvatura, tá? Se for o centro de curvatura, o raio vai bater e vai voltar. Então, presta atenção. Ó, vermelho incidiu, refletiu. Presta atenção no convexo. Vermelho incidiu, refletiu azul. Então, gente, nós tivemos aqui um bate e volta, tá? Ele incidiu e voltou no mesmo caminho que ele veio. Quando isso acontecer, é porque o raio tem que estar passando pelo centro. Então, passou pelo centro, voltou para o centro. Bateu e voltou. Ah, Renata, por que eu tive que prolongar? E aqui é o centro. Só está fora do foco aqui, gente, mas ó, esse pontinho aqui é o centro, tá? Eu tive que prolongar porque é o espelho convexo. Quando é convexo, eu tenho que prolongar porque o centro está lá atrás, tá? Então, ó, bateu, voltou, prolongou no centro. Bateu, voltou, passou exatamente pelo centro. Então, bate e volta tem que estar relacionado com o centro. Paralelo tem que estar relacionado com o foco, tá? E o último raio notável é com relação ao vértice. Com relação ao vértice, gente, não faz diferença. Nos 2 espelhos vai ficar igualzinho, não preciso ficar olhando atrás ou na frente, tá? Porque é o meio do espelho. Então, simplesmente bateu, refletiu, formando o mesmo ângulo com o eixo. Bateu, refletiu, formando o mesmo ângulo, formando o mesmo ângulo com o eixo. Fechado? Então, esses raios notáveis a gente precisa saber para a gente entender a formação das imagens, tá? Não é uma coisa de ficar desenhando nem nada, mas só para a gente entender como as imagens se formam, tá? Gente, vou colocar algumas aplicações de espelhos côncavos, tá? Então, agora eu vou começar com os côncavos. Tudo que a gente vai ver até então, desse slide aqui, é côncavo. Na hora que entrar a aplicação de convexo, eu falo. Então, uma aplicação do côncavo. Ele consegue ser utilizado como uma fonte de produção de fogo, ou seja, ele consegue ser utilizado como um forno solar, né? Ou simplesmente para você
acender aqui uma chama, alguma coisa, tá? Então, olha aqui, isso aqui é um tipo de forno utilizado antigamente. Eles pegavam uma região côncava, colocava espelho para virar um espelho côncavo, tá? E o que que acontece, gente? Ao meio-dia, os raios chegam assim, ó, paralelos ao eixo, né? Ou seja, a pino. Então, aqueles raios que chegam paralelos, vocês acabaram de ver. Espelho côncavo, raio chega paralelo, ele reflete tudo para um ponto, não é isso? Ali ele vai lá embaixo, papá, vai lá embaixo, papá, reflete tudo para um ponto. Que ponto é esse, gente? É o foco. Toda vez que é paralelo, vai no foco, tá? Então, esse ponto que ele está refletindo é exatamente o foco. Então, você coloca essa panela exatamente no foco do seu espelho, de modo que eu consiga concentrar os raios de luz. Então, você vai conseguir cozinhar, fritar, aquecer um alimento. Aqui, mesma coisa, ó. O menino aponta o espelho para o sol, os raios chegam aqui paralelos, refletem. Chegam paralelos, refletem. E vão refletir exatamente no foco. Então, onde está pegando fogo aqui, onde a gente está vendo aquela chama, é exatamente o foco, tá? Você pega um espelho côncavo, aponta para o sol e faz um buraquinho queimando uma folha, tá? Aquele buraquinho que você queimou a folha é exatamente o foco, é onde os raios estão convergindo, tá? Então, um espelho côncavo, ele serve ali para uma produção de fogo com essa concentração de raios no foco, tá? Aqui um exemplo, gente, que aconteceu em Londres. Esse daqui foi um prédio, os arquitetos fizeram um prédio, ele é meio curvado, na foto não sei se está dando para vocês verem direito, mas ele é meio curvado, tá? Não é perfeitamente esférico, mas ele tem uma concavidade aí de côncavo, tá? É um esférico meio côncavo, e eles colocaram essa fachada toda espelhada. E aí foi um transtorno, porque em certa hora do dia o sol batia e os raios refletiam e convergiam numa região. Ao convergir nessa região, intensificavam muito a concentração daqueles raios de luz. Então, a temperatura do solo ali, gente, chegava a 92 graus Celsius, tá? Então, tinham lojas que queimavam carpete, tá? Retrovisor de carros derretiam que estavam naquele local ali, certo? Então, as pessoas se sentiam mal que tinham que ficar ou que passavam por aquele local. Então, esse prédio foi interditado, né? Os arquitetos tiveram uma ideia desastrosa aí, tá? E, com certeza, não tinha muita noção do efeito, né, de um espelho esférico, côncavo, né, recebendo radiação solar. Então, aqui só um exemplo aqui para vocês, uma curiosidade, na verdade. Outro exemplo, gente, outra aplicação dos espelhos côncavos é a utilização em farol, em lanternas, tá? Você pega uma pequena lâmpada e consegue refletir os raios de modo que você enxergue uma grande distância. Então, a lanterna serve para isso, o farol serve para isso, para a gente enxergar grandes distâncias. E para isso, você precisa concentrar os raios de luz. Então, o espelho côncavo faz isso. Então, o farol de um carro, ele tem aqui um espelho côncavo para refletir esses raios mais concentrados. A lanterna, mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Colocar a lâmpada no foco, porque quando eu coloco no foco, eu vou conseguir concentrar de forma mais paralela esses raios de luz, tá? Outra aplicação bem bacana dos espelhos côncavos é a questão de ampliar imagens, tá? Então, ó, espelhos odontológicos, espelhos de maquiagens, dão imagens maiores, ampliadas para a gente. E os espelhos côncavos conseguem fazer isso, tá? Então, eles conseguem concentrar raios de luz, refletir paralelo numa lanterna, ampliar a imagem para a gente, tá? Então, são aplicações aí dos espelhos côncavos. Agora, eu vou mostrar para vocês as imagens dos côncavos, e tudo que a gente viu até agora para o côncavo, tá? De aplicação. Então, agora vamos ver as imagens. Gente, espelho côncavo. Estou usando a parte de dentro da calota. Parte de dentro eu tenho foco e tenho centro. Então, no espelho côncavo, eu consigo brincar com várias posições. Eu consigo colocar o objeto aqui, aqui,
aqui, aqui, aqui. Então, a gente vai brincando. Coloca o objeto em várias posições, tá? E consigo achar vários tipos de imagens, certo? E isso a gente só vai conseguir no côncavo, porque o centro e o foco é dentro da calota. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é de um objeto que vai estar antes do centro. Exemplo, eu falo assim para vocês. Eu tenho um espelho que ele tem um raio de 50 centímetros. Então, se eu colocar o objeto qualquer distância maior que 50 centímetros, é essa situação que eu estou mostrando aqui, tá? Ou seja, antes do centro. Coloquei um objeto antes do centro. Os raios, ó. Gente, ninguém vai ter que ficar desenhando aqui, é só para vocês entenderem essa formação, tá? Raio chegou paralelo, vocês já sabem que reflete no foco. Ah, raio foi no foco, vocês já sabem que reflete paralelo. Gente, os dois raios refletidos se encontraram. Se encontraram na frente do espelho, tá? Se encontram na frente do espelho, a imagem forma onde os raios se encontram. Então, a imagem é formada na frente do espelho. Então, ó, saiu daqui e encontrou aqui. Cabecinha tá aqui, imagem da cabecinha aqui. Então, o que aconteceu com essa imagem, gente? Ela é chamada de uma imagem real. Por que ela é real, galera? Porque ela é formada na frente do espelho. Ah, Renata, como que eu vou enxergar? Vou enxergá-la na frente ou atrás? Não, você vai enxergar uma imagem sendo refletida. Mas para você saber, ter certeza que ela é real, você vai enxergar por essa análise aqui, ó. Você vai ver ela de cabeça para baixo, você vai ver ela invertida. Toda vez que é real, ela é invertida, tá? Então, real na frente do espelho, real é invertida e, nesse caso, ela fica menor que o objeto. Então, toda vez que o objeto estiver antes do centro, a imagem vai ser real, invertida e menor. Gente, isso é regra. Toda vez que o objeto estiver antes do centro, eu vou ter esse tipo de imagem, real, invertida e menor, tá? Agora eu vou colocar o objeto em cima do centro. Tá vendo que antes ele estava antes do centro, agora eu coloquei em cima do centro, exatamente no raio do espelho, tá? Vai fazer a mesma coisa, gente. Vem paralelo, reflete no foco, vai no foco, reflete paralelo, tá? Aqui só simplificando. Aconteceu a reflexão, os raios se encontraram e onde eles se encontraram? Onde está formando a imagem. O que continua acontecendo com essa imagem? Sendo real. Por quê, Renata? Porque continuou na frente do espelho, tá? Ah, mas como que eu vou enxergar isso quando eu olhar? Você vai enxergar ela invertida. Você enxergou invertida, você tem certeza que ela é real, que ela foi formada na frente do espelho, tá? E nesse caso, ela ficou igual, do mesmo tamanho do objeto. Esse detalhe é valioso, gente, é importante vocês analisarem. Se eu pegar aqui, olha, a distância do objeto, tá? Até o espelho, e eu pegar a distância da imagem, finge que tá retinho, tá, galera? Até aqui, até o espelho, certo? Se a gente pegar essa distância aí, o que eu vou conseguir, povo? Eu vou conseguir exatamente analisar o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou conseguir analisar que essas imagens são iguais. Por que eu tenho certeza disso, gente? Mesma distância, mesmo tamanho, tá? Então, imagens iguais precisam estar à mesma distância. Voltando aqui só para vocês conseguirem perceber essa relação. É matemática pura, gente. É semelhança de triângulos esses raios refletindo. Olha lá. Pega a distância da imagem até o vértice do espelho. Pega a distância do objeto até o vértice do espelho. A distância do objeto é maior que a distância da imagem. Concorda? Então, imagem tem distância menor, imagem tem tamanho menor, tá? Imagem tem distância igual, imagem tem tamanho igual, certo? Então, isso vai ser uma relação também, uma regrinha que a gente vai ver. Agora, eu vou colocar
o objeto entre o centro e o foco. Tá vendo que eu tô brincando? Coloquei antes do centro, coloquei em cima do centro, agora eu vou colocar entre o centro e o foco, tá? Entre o centro e o foco. Então, olha lá, gente. Os raios vão bater, vão refletir igual aconteceu no primeiro e vocês vão ter imagem. Continuo tendo uma imagem o quê, galera? Real. Por que, Renata, que é real? Porque está formado na frente do espelho. Renata, mas como que eu vou enxergar? Você vai enxergar invertida. Viu invertida, tem certeza que ela é real, tem certeza que ela formou na frente do espelho, tá? Só que agora ela ficou o quê, galera? Ela ficou maior que o objeto. Tá batendo o que eu falei? Olha a distância da imagem até o vértice do espelho. Não ficou maior que a distância do objeto? Então, o tamanho dela também é maior, tá? Então, o que vocês viram até agora, gente? 3 imagens formadas pelo espelho côncavo. O espelho côncavo forma todas as reais. Ele forma a real menor, ele forma a real igual, ele forma a real maior, tá? Então, todas as reais são formadas pelo espelho côncavo. Conforme você brinca aqui, você vai enxergando elas. Então, se você estivesse se olhando no espelho côncavo, se você estava aqui, você ia se ver de cabeça para baixo menor. Se você aproximasse um pouco mais do espelho, você ia se enxergar de cabeça para baixo igual. Se você se aproximasse um pouco ainda mais, você se enxergaria de cabeça para baixo, só que maior, tá? Então, todas as invertidas são reais e são formadas pelos espelhos côncavos. Olha outra aplicação do côncavo que a gente viu. Colocando agora o objeto em cima do foco. Olha os raios, gente. Refletiram paralelos. Galera, esses raios vão se encontrar? Não. Se eles não se encontram, eles não formam imagem, tá? Então, em cima do foco, eu não tenho formação de imagem. Se você estivesse se olhando através de um espelho côncavo e falasse assim, gente, eu não tô vendo imagem nenhuma minha, é porque você está em cima do foco. No foco não forma imagem. Renata, então o que o foco faz? Ele reflete os raios de luz que chegam paralelos. Então, eles poderiam ser usados para quê? Eles poderiam ser usados em lanternas, em faróis, como a gente viu, tá? Última imagem e última posição para a gente trabalhar e brincar no côncavo, certo? Coloco o objeto entre o foco e o vértice. Nesse caso, é quando você coloca bem pertinho do espelho mesmo, tá? E aí, gente, os raios vão refletir. Olha lá, eles vão continuar não se encontrando mais na frente do espelho. Então, não tenho mais imagem real, certo? Só que se eu prolongar, como eles vão abrindo aqui, eles fecham lá atrás. Eles vão se encontrar lá atrás, tá? Então, gente, se eles se encontram lá atrás, a imagem está lá atrás. Que imagem é essa? Virtual. Por quê, Renata? Toda vez que é formada atrás do espelho, ela é virtual. Então, olha lá, objeto de um lado, imagem do outro lado. Virtual. Quando os dois ficam do mesmo lado do espelho, é real, né? E toda vez que é virtual, ela fica como? Direta. Renata, eu vou me olhar no espelho e vou saber se está na frente ou atrás? Não, você vai simplesmente ver uma imagem. Saber onde está, você não vai ter noção. Mas pelo tipo de imagem você vai saber. Se eu estou me vendo direta, ou seja, eu não estou me vendo de cabeça para baixo, eu sei que ela está sendo formada atrás do espelho, de maneira virtual, pelo prolongamento, tá? E nesse caso ela ficou como, gente? Maior, ou seja, utilização de espelhos de maquiagem, o espelho odontológico, que te dá uma imagem grande, porém não de cabeça para baixo, tá? Então, ali a gente viu 4 tipos de imagens para os espelhos côncavos. Agora, eu vou falar dos convexos, tá? Gente, o convexo só forma uma imagem. Renata, qualquer posição que eu colocar, sim, distante, perto, no meio, sei lá, qualquer posição que se você se olhar no espelho convexo, você só enxerga um tipo de imagem. Que imagem é essa, gente? Vamos lá. Tá aqui no esquema para vocês. O raio laranja incidiu,
o azul refletiu. Laranja incidiu, o azul refletiu. Refletido, refletido. Vão se encontrar? Não. Por isso, espelho convexo não forma imagem real. O convexo, gente, os raios afastam. Então, nunca vai encontrar na frente do espelho, nunca um convexo forma imagem real. Por quê? Quem forma imagem real? Só o plano, tá? Só o côncavo. E aqui a gente prolonga, então, para descobrir a imagem. Se você teve que prolongar, qual que é a certeza que você tem? Essa imagem é virtual, ela está sendo formada atrás do espelho, objeto de um lado, imagem do outro lado, tá? Se é virtual, qual a certeza que eu tenho? Ela é direta, eu não vou me enxergar de cabeça para baixo, tá? Só que no caso do convexo, ela é maior. Então, gente, olha como fica fácil vocês conseguirem lembrar o tipo de imagem formada para cada espelho. O plano forma uma virtual, o convexo forma uma virtual e o côncavo forma uma virtual. Ou seja, imagens virtuais, cada espelho forma uma. O plano, a virtual, igual. O côncavo, a virtual, grandona. O convexo, a virtual, pequenininha, tá? Ah, Renata, e as reais? Só o côncavo forma. Convexo só forma uma virtual pequena, plano só forma uma virtual igual, todas as outras são formadas pelo espelho côncavo. Fechado, gente? Ok? E aqui, colocando para vocês a aplicação do convexo. Lá em cima a gente viu várias aplicações do côncavo, aqui a aplicação do convexo. O convexo, ele serve, galera, para ampliar o nosso campo de visão. Então, tá vendo que a gente enxerga aqui, olha, as imagens reduzidas, só que eu consigo enxergar uma grande área. Então, ele serve para isso, para ampliar o nosso campo de visão. Utilizado em garagens, em estacionamentos, caixa eletrônico de banco, para você enxergar tudo que está acontecendo atrás de você, tá? Gente, análise matemática aqui de espelhos. Nós vamos trabalhar com duas equações, tá? Essa de baixo, na verdade, é uma análise, né? E essa de cima a gente chama de equação de Gauss. Essa daqui a gente tem que tomar muito cuidado. O que é essa equação de Gauss? Ela vem, na verdade, de toda uma matemática de semelhança de triângulos, que vocês viram que o raio vai refletindo e a gente vai formando triângulos semelhantes. Não vou fazer demonstração aqui, tá? Porque não tem necessidade dessa análise matemática, mas a gente precisa entender o que é essa equação de Gauss, né? O que a gente está trabalhando. Aqui você tem 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. O que é o F? Distância focal, ou seja, do foco até o vértice. Então, gente, é exatamente essa distância aqui, tá? Do foco até o vértice. É, na verdade, a metade do raio. A gente aprendeu que do centro ao vértice é o raio, do foco ao vértice é metade do raio. Então, distância focal é a metade do raio, tá? O que é o P? Distância do objeto. Então, vou pegar de onde o objeto se encontra até o vértice do espelho e vou calcular a distância do objeto. O que é o P'? Na ótica, gente, tudo que aparece esse linhazinha representa imagem. Então, o P' é a distância da imagem. Vou pegar de onde a imagem se encontra até o espelho e vamos ter o P'. Então, P' é a distância da imagem, P, distância do objeto, F, distância focal, do foco ao espelho, tá? Aqui é para você, na verdade, saber. Essa imagem ampliou? Ampliou quantas vezes? Essa imagem reduziu? Reduziu quantas vezes? Essa imagem ficou igual? Então, a gente vai descobrir fazendo isso aqui. Vocês têm duas opções. Ou simplesmente pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto, se você souber o tamanho dos dois, então você sabe se ficou maior, menor, né? Ou você vai pegar as distâncias. Então, é bem bacana porque na equação de Gauss a gente trabalha com as distâncias. Então, às vezes você vai conseguir calcular as distâncias e vai saber quantas vezes ampliou, quantas vezes reduziu aquela imagem, tá? Ou se nem ampliou nem reduziu. Então, eu posso fazer o P' sobre o P. Então, o P'
representando a distância da imagem e o P representando a distância do objeto, tá? Gente, aquele sinal, vocês vão entender, que a gente vai ter que colocar sinais para a gente conseguir interpretar o tipo de espelho e imagem. Esses sinais são muito importantes. Vocês têm uma única fórmula, né, para trabalhar com dois espelhos esféricos que são totalmente diferentes, que formam imagens totalmente diferentes, tá? Então, como que com uma fórmula eu consigo utilizar nos dois espelhos? Desde que a gente utilize a matemática aqui, desde que a gente trabalhe com os sinais, certo? Então, gente, isso eu tenho que olhar antes de jogar na fórmula. Se eu errar o sinal, você erra tudo, tá? Você interpreta totalmente diferente o seu exercício. Então, quem eu vou ter que me preocupar? Sinal da distância focal e sinal do pelinha, tá? Esses dois, gente, nossa mãe, eu tenho que me preocupar muito. Vou fazer igual o outro, já que deu aquele delírio, olha lá. O sinal da distância focal e o sinal do pelinha. São os dois que eu vou precisar me preocupar. Então, começou a fazer o exercício. Tem o valor da distância focal? Interpreta qual vai ser o sinal. Tem o valor do pelinha? Interpreta qual vai ser o sinal. Renata, mas o exercício não vai me dar? Não. Ele vai te dar o valor e você vai interpretar o sinal. Como? Se for espelho côncavo, você vai colocar na fórmula o F com sinal positivo. Se for espelho convexo, você vai colocar na fórmula o F com sinal negativo. Então, você tem que colocar o espelho, o exercício falou, é um espelho côncavo. Então, você põe positivo no valor do F. O exercício falou, é um espelho convexo. Você põe negativo no valor do F. Então, o sinal do F vai te falar o tipo de espelho, só o tipo de espelho, tá? No entanto, o sinal do pelinha, ele vai te falar o tipo de imagem. Se a imagem for real, o pelinha vai ter que estar positivo na fórmula. Se a imagem for virtual, o pelinha vai ter que estar negativo na fórmula, tá? Então, gente, isso precisa ser analisado, senão vocês erram. Renata, e o P? O P tá de boa, vocês não vão precisar preocupar, porque ele vai ser positivo, que ele é do objeto. Então, quando eu for colocar aqui, ó, eu preciso saber se eu vou colocar mais ou se eu vou colocar menos. Se eu vou colocar mais ou se eu vou colocar menos. Então, o pelinha vai te falar qual é o tipo de imagem, real positivo, virtual negativo. O F, positivo para o côncavo, negativo para o convexo. Se você não adotar isso, você erra, tá? Aqui é com a relação do sinal do I da imagem. Mas esse daqui, vocês nem precisam preocupar, porque esse daqui é só para achar o aumento. E o aumento você só vai dividir ali, então não vai fazer diferença, não. O maior problema seria lá a questão da equação de Gauss, tá? Aqui, gente, só umas últimas aplicações, na verdade, curiosidades para vocês. Com relação ao que a gente chama de aberração esférica. Às vezes você se olha no espelho, você tá maior, o rosto tá maior, embaixo diminui, ou vice-versa, a gente fica meio deformado. Isso acontece quando os espelhos não são perfeitos. Então, você tem um espelho que ele é curvado, mas ele não é perfeitamente esférico. Então, por exemplo, vai que é um côncavo, ele é tem uma curvatura para côncavo, mas ele não é perfeitamente esférico. Então, os raios vão convergir, mas eles não vão convergir tudo no foco, igual a gente aprendeu lá. Eles vão convergir em pontos diferentes que vão dar uma região. Então, isso acaba dando aberrações. Você se vê aumentando de um lado, diminuindo do outro, tá? Igual aconteceu naquela questão do prédio que eu mostrei. Você não tem lá um prédio que é um espelho esférico perfeito, mas ele tem uma curvatura, então convergia numa área e não num único ponto, né? Numa região que estava atrapalhando ali, tá? Outro exemplo legal também é a questão das antenas. As antigas antenas parabólicas, ou hoje aí as nossas atuais antenas aí, né, de TV a cabo. O que acontece, gente? Exatamente o que acontece no espelho côncavo. Esse receptor aqui, ó,
ele tem que estar devidamente colocado aqui num ponto para que ele consiga captar o máximo aqui das ondas eletromagnéticas, né, as ondas de TV que estão chegando, tá? A diferença é que no espelho chega luz, né, e reflete e vai para onde? Para o foco, tá? No caso das antenas, chegam ondas eletromagnéticas, batem na antena e vai para o receptor. Esse receptor tem que ficar exatamente onde? No foco, né? Como se fosse o foco do nosso espelho, só que lembrando que aqui eu não estaria mexendo com uma análise de luz, mas uma análise de onda eletromagnética, tá? Só uma curiosidade para vocês. E aqui uma última análise, bem parecido com o outro, que é a utilização também do forno solar, a gente falou lá no início, tá? Então, gente, isso aqui, você tem uma torre aqui, coletora, essa torre tem que ficar exatamente no foco. Então, os raios solares batem nesse grande espelho côncavo, refletem no foco, tá? Esse foco a gente tem coletores ali de água que vão aquecer a água, essa água vai entrar em ebulição, vou ter vapor a alta pressão que vai girar uma turbina e a gente consegue transformar isso em energia elétrica, né? Então, como se fosse uma usina utilizando espelhos. Então, é bem bacana, né? Um sistema caro, mas bem interessante que você está utilizando energia limpa ali, tá? Galera, e aqui uma última análise seria dos espelhos retrovisores, que eu já falei para vocês que são convexos, né? O espelho retrovisor externo aqui do seu carro é um espelho convexo, tá? O plano, gente, o espelho interno, ele é plano. O externo, ele é convexo, para que você consiga enxergar uma área maior atrás de você, ou seja, para ampliar o seu campo de visão, tá? Cada carro aí vai ter uma curvatura diferente, tá? Então, dependendo do modelo, você vai ter um campo mais ampliado ou menos ampliado, mas a utilização dos externos é para ampliar o seu campo de visão. Por isso, retrovisores são espelhos convexos, tá? Os externos. E aqui, uma última coisinha, eu coloquei um exemplo para vocês, como vocês vão utilizar a equação de Gauss, como vocês vão trabalhar naquela forma, tá? Ignorem isso aqui, tá? Isso aqui é uma apostila específica, então só como um exemplo mesmo. Na entrada de um shopping é colocado um grande espelho convexo. Primeiro dado valioso, já me falou o tipo de espelho, tá? Se é convexo, você já sabe que a distância focal tem que ser negativa, e você que tem que colocar. De distância focal, 40 centímetros. Estou grifando o que é importante para mim. Uma criança se assusta quando vê sua imagem refletida no espelho. Considerando que, nesse momento, a criança se encontra a 1,2 metros do vértice, o que é isso aqui, gente? A criança é o objeto. Ela se encontra a 1,2 metros do vértice do espelho. Então, é o P, distância do objeto, que é a criança. Podemos afirmar que ela vê sua imagem nesse espelho. Já vamos anular o que não pode ser. Espelho convexo, ele forma somente um tipo de imagem. Qual é ela? Virtual, direta e menor, tá? Então, gente, 3 vezes maior. Neca tibirica, tá? Nunca na vida. Quem forma maior é côncavo, então convexo não. 4 vezes maior, de forma alguma. Convexo só forma virtual menor. Então, nós já eliminamos, gente, 2 alternativas. A e C não entra nem no UNIT, tá? Ficamos com 3. Resolveu? Alguma coisa. Vamos lá, vou ter que fazer conta, tá? Para a gente saber quantas vezes maior ou quantas vezes menor ficou, eu preciso fazer a fórmula do aumento transversal, que é o P' sobre o P, tá? O P eu já tenho, gente, que é a distância do objeto. Para eu saber quantas vezes diminuiu, eu vou ter que ter a distância da imagem. O que eu também já tenho? O F, que é a distância focal, tá? O que eu tive que me preocupar, gente? Com o negativo. Se eu não colocar negativo, eu erraria o meu exercício.
O exercício falou que é convexo, tem que pôr o sinal de menos no F, tá? O P sempre positivo, não tem que me preocupar com ele. Renata, e o Pelinha? Não vou me preocupar aqui porque ele eu estou procurando. Só põe sinal em quem você já sabe o valor. Igual o F, eu já tenho o valor e tenho certeza que tem que ser negativo porque é convexo, tá? O P, eu já tenho o valor. Tenho certeza que é positivo porque o P é sempre positivo. Fechou? E eu vou jogar na fórmula. Menos 1 sobre 0,4. Renata, por que ficou menos? Porque é convexo. 1 sobre 1,2 e 1 sobre Pelinha. Gente, eu deixei tudo em metros. Estava 40 centímetros, passei para metros. Ou vocês deixam tudo em centímetros ou tudo em metros, tá? Eu escolhi deixar em metros, vocês poderiam ter escolhido deixar em centímetros, desde que deixem sempre a mesma unidade, tá? Então, ó, isolei, passei todo mundo para lá, isolei o Pelinha, tirei o mínimo aqui da galera, tá? 1,2 por 0,4 menos 3, multipliquei cruzado, cheguei que Pelinha é menos 1,2 sobre 4. Então, olha o valor do meu Pelinha, menos 0,3. Renata, por que deu negativo? Porque o espelho convexo forma uma imagem virtual, direta e menor. Se é virtual, o Pelinha tinha que dar negativo, tá? Então, gente, isso é até bom para você descobrir se você errou alguma coisa na conta. Se você tem certeza que é convexo e que o convexo só dá virtual, se desse positivo aqui, você já tinha errado. Porque virtual, Pelinha tem que dar negativo, tá? Quando você vai colocar aqui o menos com menos lá, fica mais, né? E não me interessa o sinal, por isso que eu nem fico me preocupando. Só quero saber quantas vezes aumentou. Aqui não me preocupo não, mas aqui na equação de Gauss o sinal é valioso. Então, eu vou fazer Pelinha 0,3 dividido pelo P, que é 1,2. Deu 1 sobre 4. Então, fechou, gente. Quantas vezes menor é a imagem vista do menino? 4 vezes menor. Então, você voltaria lá, a nossa resposta certa seria a letra D. Ok, galera? Beleza? Então, mãos à obra aí. Precisamos fazer exercícios para conseguir encaixar isso aí na cabeça.